de 2020, sou mestranda em saúde pública em região de fronteiras, e no momento eu sou fisioterapeuta intensivista da UTI Covid do Hospital Municipal e também do Hospital Madre de Diu, lá de São Miguel. E eu vim conversar um pouco com vocês, tem uma turma que eu vou ministrar uma disciplina, eu só não me recordo qual turma que é. Você sabe qual período que é, Cirlei? Não está dando para ouvir, Cirlei. Terceiro e quarto, se não me engano. Estou sem meus horários aqui. Eu estou no celular. Uhum. Tá, então, inclusive hoje seria o horário, né, da disciplina, vai ficar então para daqui 15 dias a gente iniciar a disciplina mesmo, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre as rotinas de UTI no Covid-19. Deixa eu só colocar a apresentação, estão vendo? Então, assim, o primeiro de tudo, o que a gente pode acompanhar, né, na nossa rotina estressante, exaustiva, desgastante da UTI, é que a gente precisa saber aquilo que é o básico e depois uma coisa ou outra a gente adapta, a gente faz diferente para a questão do Covid, tá? E isso, né, ao longo da palestra que eu vou comentando com vocês. Então, falando de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Só um pouquinho, porque está atrapalhando aqui a minha tela. Então, que apresenta um aspecto clínico variante de infecções assintomáticas e quadros graves. O vírus foi descoberto em 2019, por isso que é chamado, né, Covid-19, a gente dá esse nome para a doença, né, Covid-19, por conta do ano da descoberta do vírus. E o grande problema é que é um vírus que se transmite de forma muito fácil, porque é através de gotículas, né, a pessoa tosse, espirra, ou mesmo falando, e essas gotículas elas não chegam a ficar no ar, mas uma vez que ela cai na superfície e a pessoa tem contato com a superfície onde tem o vírus e leva a mão na boca ou nos olhos, ela acaba se contaminando. Então, elas são pesadas, elas não permanecem no ar. Então, a questão não está assim, a pessoa espirrou perto de mim e eu peguei no ar. Não, é do momento que ela é depositada na superfície, a partir dali que vem a contaminação. E a pessoa pode ser, então, infectada ao inalar de alguém, né, que tem próximo, e através desse contato com a superfície, levando o nariz, a mão nos olhos, nariz e boca. E a pandemia, então, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. Então, o grande problema que desde o início era falado, que a gente vê que aconteceu. Ela pega e entra lá na depois cozinha. aconteceu Ela na encosta Itália e chegou aqui no Brasil aqui. Também, é a questão de não ter vagas mais, do sistema não estar preparado, né? Então, satura as vagas, satura profissionais. E aí, como que a gente vai fazer? Não são, né, todas as pessoas que ficam com a forma grave da doença, porém, esses 20% que ficam, eles evoluem de forma muito grave e também evoluem a óbito, né? Isso é um problema, assim, muito sério, né? Acho que hoje está até difícil a gente ver alguém que não tenha perdido uma pessoa próxima, né, por conta do Covid. Então, afeta diferentes pessoas e de diferentes maneiras. A maioria das pessoas apresenta sintomas leves a moderados da doença e não precisa ser hospitalizada. Então, os sintomas mais comuns, a febre, a tosse seca e o cansaço. E os sintomas menos comuns, dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça,
perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos e pés. Então, acredito que todas as pessoas assim que me conhecem sabem que eu trabalho no Covid, que eu estou na linha de frente desde o início, desde o primeiro caso que internou no Hospital Municipal. E as pessoas sempre vêm me perguntar, né? Ou pedir o telefone para ligar agendando, ou eu tô com tal coisa, será que é? Então a situação é a seguinte: na dúvida, sim, gente, pensem na pior das hipóteses. Pensem que é Covid, sim. É melhor ir lá, fazer um teste, ter um resultado negativo, passar por alguns dias de isolamento até sair o teste, do que ficar achando que é outra coisa e não ser, tá? Então já fica uma dica aí. E as estatísticas, né? Como estão? Então, no Paraná, a gente já tem mais de 500 mil de casos. No Brasil, a gente já tem mais, esses dados são de ontem à noite, eu peguei eles, mais de 9 milhões e 500 mil casos, e global, 106 milhões 420 mil 830 casos. Isso casos, né? Aí as mortes, 10 mil no Paraná, né? Mais de 10 mil no Paraná, no Brasil mais de 231 mil, e no mundo, né, global, mais de 2 milhões e 323 mil casos. E esse número aumenta diariamente. Hoje mesmo, no meu plantão, nós infelizmente tivemos um óbito. Então, é assim, mobilizou, né, toda a questão da saúde, veio também para pôr um pouco em evidência a questão da saúde pública, né, do sistema de saúde, que é o que a gente trabalha também, mas, assim, é muito preocupante. E mesmo agora com a vacina, né, algumas pessoas, como a Cirlei mesmo falou, ela ainda não foi vacinada, eu já fui, mas, assim, até chegar a toda a população, isso vai levar muito tempo, e isso é muito grave, é muito preocupante. E aí, aqui em Foz do Iguaçu, né, boletim de ontem também, já foram registrados mais de 23 mil casos, e desses, ontem tinha 352 óbitos e tinha os internamentos, né? Isolamento domiciliar estava ali em 567, e internados 68 em leitos Covid de Foz, e outros 16 internados em outras unidades hospitalares. Então, é um número muito preocupante, porque antes do Covid, aqui no Hospital Municipal, nós tínhamos 30 leitos de UTI. Hoje, nós temos 70 leitos. E, assim, 20 ficaram disponíveis para, né, UTI geral, continuaram sendo como era antes, 10 foram remanejados para o Covid e criado mais outros 40. E hoje, né, desde ontem, hoje novamente, todos esses leitos de UTI Covid estão ocupados, né, lotação máxima. E é muito triste, assim, a realidade, porque um paciente vai a óbito, um vai de alta, outro acaba sendo transferido para outra unidade de internação, e já tem pacientes para ocupar esses leitos. E uma outra situação também, parece que quanto mais a pandemia vai avançando, mais graves os pacientes chegam na UTI para a gente. Então, isso é muito triste. E aí, os casos graves de Covid, né, são apenas 20%. E quais são os sintomas, né, dos sintomas mais graves? A febre alta e persistente. Só um pouquinho, gente, deixa eu ajustar aqui. Isso. Então, a febre alta e persistente, dificuldade para respirar, com sensação de afogamento. É muito comum as pessoas falarem: a minha respiração está arrastada, eu estou sentindo a minha respiração puxada.
pesada, quando eu vou puxar, eu não consigo, corta a respiração, daí inicia tosse, né? Hoje mesmo eu conversei com um amigo que está lá hospitalizado, e ele fala, o problema é que quando eu puxava o ar, desencadeava crise de tosse, e a tosse fazia com que eu sentisse falta de ar. Aí, então, a diminuição da força física, principalmente para caminhar e se movimentar. E ainda assim, ó, com relação a esse gancho aqui, né? Quando a pessoa apresenta um sintoma respiratório, é sinal de alerta, porque todos os outros sintomas, né, que ela sente, teve diarreia, teve cansaço, isso pode ainda estar, tipo, ocultando um quadro pulmonar. E aí, quando a pessoa chega lá no hospital, ou por fraqueza, vou dar o exemplo que aconteceu, né, com a minha mãe, ela não teve nenhum sintoma respiratório, ela teve apenas diarreia e fraqueza, porém, quando ela fez a tomografia, ela já estava com um pouco de acometimento pulmonar, não precisou ficar internada, mas assim, eu uso isso de exemplo para ver que quando a pessoa sentir a falta de ar, sente uma dificuldade para respirar ou sente um cansaço excessivo, isso já pode estar mostrando uma condição já de acometimento pulmonar maior. E aí, então, continuando, a confusão mental e a queda da pressão arterial. E qual que é, né, o principal problema, que é até o principal motivo que as pessoas são hospitalizadas e precisam de leitos de UTI por conta do COVID. Então, a síndrome do desconforto respiratório agudo. É uma lesão grave, uma grave lesão pulmonar, na qual o aumento significativo do processo inflamatório que se acumula nos alvéolos e impede o oxigênio que chegue aos demais órgãos. Então, a troca gasosa, né, que a nossa respiração, na verdade, ela é a troca de oxigênio. Então, pega o oxigênio do ar, vai lá para o pulmão vai fazer com que esse oxigênio entre para a corrente sanguínea e, ao mesmo tempo que o gás carbônico, o CO2, saia da corrente sanguínea, venha para os alvéolos para ser exalado, né, no processo da respiração. Então, isso tudo fica alterado por conta do síndrome do desconforto respiratório agudo, ou SARA, que a gente também chama de síndrome de angústia respiratória aguda. E, por isso, pessoas nessa condição sofrem com intensa falta de ar e precisam do auxílio do ventilador pulmonar para respirar. E aí vem ventilação mecânica. Então, quando eu estou ensinando meus alunos, eu sempre falo assim, gente, antes do Covid era assim, depois do Covid é diferente, porque eu acredito que muita coisa vai ficar, a gente vai acabar praticando diferente por conta do Covid. Já vou dar mais exemplos disso também. E aí, por conta disso, a ventilação mecânica foi amplamente divulgada. Acho que hoje é difícil uma pessoa que não fale, e o respirador, o ventilador. O correto, gente, vocês que são profissionais da saúde, nós, né, é ventilador mecânico, porque a respiração ela só acontece a nível celular, então é só dentro do pulmão. Então, o ventilador ele vai mandar o ar, né, e o oxigênio, porém a troca gasosa só ocorre dentro do nosso corpo, dentro do pulmão. E eu não posso deixar de falar também que o fisioterapeuta intensivista, no caso eu e meus colegas, né, a gente começou a ter um destaque aí, porque a questão da saturação, né, do mercado, a nossa realidade é assim, não há médicos, né, os médicos que têm fazem N plantões, isso se estende para enfermeiros, para fisioterapeutas também. Então, acabou que assim, a gente tem um domínio maior da ventilação mecânica, né? Eu costumo falar que o fisioterapeuta, ele já lá na graduação, ele já tem um preparo para lidar com a ventilação mecânica, e
os médicos, não, eles precisam estudar um pouco mais e muitos acabam aprendendo com a gente. Então, aqui, a profissão, né, do fisioterapeuta entrou um pouco em evidência por conta disso. Eu não trouxe aqui, mas todas as profissões na área da saúde tiveram um aumento, né, de 2020 para cá, né, aumento da procura, aumento da contratação, por conta da pandemia, gente. Se não tiver profissional de saúde, não tem quem cuide da população que está doente. E falando ainda da SARA, né, da síndrome do desconforto respiratório agudo, aqui eu coloquei alterações radiológicas, mas eu trouxe as imagens da tomografia. Gente, eu conheci a paciente, de onde eu retirei essas imagens. Só um minutinho. Ali o Cristiano falou que o salário poderia melhorar. Com certeza, gente. E nesse caso, eu ainda falo assim, que para quem já tem especialização ou para quem tem mais experiência também, porque né, todo mundo está no mercado de trabalho hoje, né? Quem fez qualquer curso da área da saúde hoje consegue um emprego. A questão é que tem diferença, sim, do pessoal que é mais experiente e do pessoal que não é. Mas, enfim, né? Precisamos lutar por isso. E voltando aqui para a imagem que eu trouxe da tomografia. Eu conheci essa paciente, tudo bem que ela era uma paciente idosa, ela era uma paciente já com um pouco de lesão pulmonar, porque ela era fumante, mas assim, para quem não sabe o que é uma tomografia boa, pensem que ali o espaço do pulmão deveria estar preto, né? Então, onde passa ar, né, onde tem ar, fica preto. E o pulmão dela estava praticamente todo branco. Então, é um pulmão muito judiado. E hoje, eu estava de plantão, e a gente passando a visita, nós olhamos várias tomografias, gente, e assim, é muito triste, porque os pacientes, eles têm internado muito mal, assim, do ponto de vista radiológico ali, do exame da tomografia, com pulmão com mais de 75% de acometimento. Então, eles já estão chegando mais grave, porque a gente não sabe se é por medo de que vai chegar lá e já vai ser entubado. Ainda há muitas pessoas que pensam que quem é entubado que quem é entubado morre, né? Já vi várias pessoas que não têm conhecimento falarem isso. Só um pouquinho, gente. Tá. E aí, a gente não sabe se, de repente, a pessoa está resistindo mais a se entregar, né? Realmente estou doente, não estou bem. Ou se realmente está ficando tranquila e só que lá, né, dentro do corpo está acontecendo um monte de coisa. Mas, assim, é muito preocupante, porque o modelo de tomografia que a gente via no início para o modelo que a gente vê agora, gente, os pacientes estão sendo hospitalizados muito mais graves. Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação. Isso. Então, as opacidades em vidro fosco são encontradas em 57 a 98% dos pacientes e consistem em manifestação precoce da doença. Então, esse termo é um termo que ficou muito comentado. Vidro fosco, vidro fosco. No início, o exame levava vários dias, né? 15 dias. Então, até chegar o resultado, já tinha passado o período de transmissão da doença, as pessoas às vezes já tinham melhorado, né? Enfim, era aquilo, era tratada às cegas. E um parâmetro que a gente tinha, então, eram as opacidades em vidro fosco da tomografia. E os vidro fosco são esses borrões brancos nessa imagem que eu coloquei aqui agora. Dá para perceber que ali, nas imagens que eu já havia colocado antes, nem aparece mais vidro fosco, né? Porque ele já está muito alterado. Porém, gente, volta a falar, tomografias assim como essa aqui do modelo, do exemplo, a gente já não vê mais. Tipo,
são pacientes que eu acho que acabam nem indo para o hospital, porque as que a gente vê são bem acometidas, sabe? Com comprometimento bem grande. E aí a pneumonia, aqui tem a imagem, eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto ela, né? Porque ela está há mais de um ano já circulando na internet, que é a evolução da SARA, né? Evolução do pulmão com SARA. Então, lembrando, né, que a SARA, né, síndrome de angústia respiratória aguda ou a síndrome do desconforto respiratório agudo, ele é decorrente da inflamação dentro do alvéolo. Então, esses raios-x que deveriam estar também pretos, porque deveria ter ar ali, eles estão brancos, porque tem inflamação. E essa inflamação impede com que o pulmão faça a sua função, que é a troca gasosa. E olha como que essa evolução é rápida. Então, era dia 29 de dezembro de 2019, ele já estava com um raio-x bem feio. No dia 30, um dia depois, piorou. E no dia 1º de janeiro de 2020, 2 dias depois do segundo e 3 dias depois do primeiro raio-x, o pulmão está todo sarado, ele está todo branco, gente. E aí, junto com isso, a gente começa a ter outras condutas que já existiam na UTI, mas não faziam parte da nossa rotina. Eram coisas que aconteciam eventualmente. E aí, como que a gente monitora esse paciente também? Pela gasometria arterial. Então, através da gasometria arterial, são realizados os ajustes da ventilação mecânica. Quem faz a coleta da gasometria arterial são os enfermeiros, tá? Porém, eu diria que 98% desses pacientes vão utilizar a pressão arterial invasiva, que aí vai facilitar essa coleta, porque se fosse de ir lá, né, palpar a artéria e fazer a coleta, isso dá um pouco mais de trabalho e também é muito mais dolorido para o paciente. Então, a gasometria a gente vai monitorar a melhora ou a piora, né, da hipoxemia e também a correção da acidose. Isso tudo é feito através da ventilação. Só uma outra coisa, que eu estou falando da ventilação mecânica, porque, assim, falando em rotina de UTI, hoje, na nossa rotina, a gente já recebe o paciente entubado, tá? Porém, na enfermaria, é feito a gasometria, é feito todo esse monitoramento e os cuidados com o paciente são outros, tá? Já, então, o paciente da UTI é aquele paciente que ele já chegou mal ou que ele estava na enfermaria e precisou ser entubado. Então, o que eu estou abordando aqui é um paciente que já está entubado, tá? É um paciente já um pouco mais grave também. Então, com a gasometria, a gente também consegue fazer o cálculo da relação PO2-FO2 e determinar se vai ser necessário posicionamento em prona ou não, tá? Então, uma relação PO2-FO2 menor ou igual a 150 já é um parâmetro para a gente pronar o paciente. E aqui eu trouxe um exemplo de gasometria. Vou dar uma dica, né, para quem ainda não chegou lá, ainda não viu a gasometria. Praticamente todo exame laboratorial que a gente faça, ele vai ter uma tabelinha com os valores de referência, tá? Então, eu não trouxe aqui os valores de referência, mas pH, ele é de 7,35 a 7,45. O PCO2, estou falando dos valores normais, né? O PCO2, ele é entre 35 e 45. PO2 é acima de 80. Bicarbonato, né? Que esse HCO3 é em torno de 22 a 26. Só que isso também, assim, vai ter uma alteração de cada laboratório, mas essa alteração também é bem pouca. E o Base Excess, esse EB ou BE,
ele seria de -2 a 2. E quais são as alterações que a gente vê na gasometria? A questão da hipoxemia, que é esse PO2 menor do que 80, e a questão da acidose. Então, acidose, primeira coisa, a gente olha o pH. pH abaixo de 7,35 é um pH acidótico, tá? E é o que é mais comum a gente ver, inclusive mais difícil a gente tratar. E o PCO2, que ele aumentado, ele acima de 45, ele indica que o paciente está com uma acidose respiratória, e é isso aqui, é função, né, é esse trabalho para o fisioterapeuta. Já o bicarbonato diminuído ou o base excess diminuído é uma alteração metabólica, e aí aqui o médico que vai, dependendo da situação, prescrever um bicarbonato, que aí é a equipe de enfermagem, né, que vai administrar essa medicação. E o que eu quis mostrar aqui com essa gaso? Essa primeira imagem foi uma paciente que havia sido pronada, e quando ela foi supinada, né, ela retornou da posição da prona, ela estava acidótica e hipoxêmica. Aí, mais tarde, ela precisou ser pronada novamente, porque ela tinha, né, essa relação menor do que 150, e foi pronada, a prona, né, feita com toda a equipe, e aí eu fui lá, fiz os meus ajustes na ventilação mecânica, e essa gasometria de baixo foi a gasometria após a prona e após os ajustes. Então, o PO2, ele aumentou consideravelmente, ele foi para quase o dobro, era de 69, ele foi para 117. E a questão da acidose também, porque estava 7,27, agora está 7,31, que já é menos acidótico, e estava o PCO2 de 59, baixou para 54. Tá, gente, isso aqui é real, isso aqui é uma paciente que eu atendi, e é né, as gases que eu encontrei, fiz os ajustes e o resultado que a gente teve. Ainda com relação a esse cálculo de PO2 e FO2, ele vai indicar qual o nível de SARA que é. Então, ela, na verdade, ela abaixo de 200, né, relação abaixo de 200, ela é SARA muito grave, tá? O ideal, né, seria uma relação acima de 400, então é um pulmão sadio, mas ele, com SARA, quanto menor a relação, pior ele está. E essa relação PO2-FO2, então, nada mais é do que pegar a PO2, então aqui, por exemplo, 117, e dividir pela quantidade de FO2 que está sendo mandada para o paciente. Essa quantidade de FO2 é uma porcentagem de oxigênio. Então, em ar ambiente, respiramos 21% de oxigênio. A partir do momento que a gente precisa da ventilação mecânica, com certeza a gente também precisa de oxigênio. E aí, por estar no ventilador, a gente vai titular pela FO2. Então, a gente utiliza 21 seria o mínimo, que é a mesma concentração em ar ambiente, até o máximo de 100% para casos muito graves. E a radiografia de tórax. Então, ela auxilia na conduta, né, fisioterapêutica em relação aos cuidados com as vias aéreas, alterações como atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, além de avaliar a melhora ou piora radiológica pulmonar do paciente. E outra coisa que eu falei do fisioterapeuta, mas o enfermeiro, em casos de derrame, faltou um L ali, né? Derrame pleural, tá? Derrame pleural. Em casos de derrame pleural e pneumotórax, o pneumotórax, com certeza, ele precisa ser drenado, e o derrame pleural depende do tamanho dele. Então, quem vai auxiliar o médico nesse procedimento da drenagem de tórax é o enfermeiro, né? Então, preparar o material e estar ali durante o procedimento. E aqui algumas imagens que eu trouxe, né? Paciente com pulmão de SARA, que é o pulmão branco, e ele apresentava uma atelectasia.
eu não vou conseguir mostrar direito para vocês, por a gente estar de forma remota. Mas, assim, observe que na figura que está à esquerda, ela tem, aqui perto do mediastino, ela tem uma faixa branca, mais branca, e a parte ali onde passa o ar, onde está mais escuro, é menor do que na imagem ao lado. Então, esse aqui é o mesmo paciente, só que são raios-x, né, de momentos diferentes. Né? Foi feito posicionamento, foi feito condutas fisioterapêuticas, e que fez com que melhorasse. E o inverso também pode acontecer, a gente pode ter um raio-x muito bom e depois ter um raio-x ruim, né, por conta da piora. E aí, ainda continuando, essa outra imagem, a imagem da direita, ela está super preta, né? Tá preta até demais, tá até estranho. Isso ali é um pneumotórax. E esse pneumotórax, ele, sim ou sim, ele é drenado para poder melhorar o paciente. Essa paciente, eu lembro que ela estava instável, precisando de uma FI alta, né? Então, precisando de bastante oxigênio, ela estava taquicárdica, ela estava desestabilizada. E aí ela foi drenada. O dreno, para vocês tentarem visualizar ele, está na imagem à esquerda, dá para ver a clavícula e depois tem uma parte, né, um caninho branco que desce transversal às costelas, isso ali é o dreno. Então, ela foi drenada, a partir do momento que ela foi drenada, baixou a concentração de oxigênio que ela necessitava, regularizou a frequência cardíaca, deu uma grande estabilizada na paciente. Então, tudo isso é muito importante. E aí, o posicionamento em prona, gente. Não tem como falar de COVID e não falar de posicionamento em prona. Então, até um ano atrás, para mim, eu já havia visto o paciente pronado, porém, eu nunca tinha pronado um. Né? Então, eu chegava no plantão, o paciente estava pronado, tinha sido pronado no plantão anterior, e ele seria despronado horas depois, então eu não participava. E eu tinha que paciente que é pronado é paciente que está muito mal, é paciente que vai morrer. Então, assim, é um choque isso, né? Deixa eu tomar um golinho de água aqui. E também eu tive colegas, tanto enfermeiro, fisioterapeuta e até médicos, que nunca haviam visto um paciente pronado. Haviam visto, assim, na foto, como eu estou mostrando para vocês. Então, a posição em prona é virar o paciente de barriga para baixo, tá? E isso hoje é rotina, gente. Eu já fiz plantões de realizar umas 5 prona. Fora as desprona, que a gente chama, né? E supino, que a gente faz. E quais os benefícios? O posicionamento em prona, ele melhora a relação ventilação-perfusão por melhorar a troca gasosa. Então, ele consegue ativar alvéolos que não estavam fazendo a troca gasosa adequada. Então, a partir desse posicionamento, começa a, né, recruta alvéolos que estavam lá descansando e melhora a troca gasosa. Então, aquela gasometria que eu mostrei antes, deixa eu voltar aqui, para vocês entenderem. Ali, quando ela tinha um PO2 de 69, ela estava em supino, ela estava de barriga para cima. E depois, essa gasometria com PO2 de 117, ela estava em prona. E eu, inclusive, havia reduzido a quantidade de oxigênio ofertada para a paciente. Então, não tem como tratar, né, o paciente COVID sem pronar. Claro, nem todos vão ter a indicação, gente, mas isso hoje é rotina. Eu não me recordo de ter entrado algum dia na UTI e não ter um paciente pronado, gente. Tá? E aqui é necessária equipe treinada, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, né? Eu sou fisioterapeuta, mas na UTI a gente trabalha em equipe. Então, o fisioterapeuta não faz nada sozinho, o médico não faz nada sozinho, o enfermeiro não faz nada sozinho. Trabalhamos em equipe multidisciplinar.
E nesse momento da prona, precisa o fisioterapeuta, o enfermeiro e os técnicos de enfermagem. Até porque a gente vai girar o corpo de um paciente. E a maioria dos pacientes, eles têm um sobrepeso, né? Muito raro, assim, um paciente magro. A maioria deles tem, pelo menos, sobrepeso. E também tem aqueles obesos que precisa, né, chamar mais gente. Já fizemos prona precisando de 7 pessoas para auxiliar, né? O físio na cabeça, porque o físio é quem cuida do tubo, e os outros, né, 3 em cada lado. E aqui, né, o fisioterapeuta, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem. E nesse momento também é importante o médico, né, estar presente para que ele continue monitorando o paciente. E após o posicionamento em prona, são feitos ajustes da ventilação, a coleta da gasometria arterial, e aí a gente avalia se dá prosseguimento ao posicionamento ou não. O paciente fica nessa posição de 16 a 20 horas, né? Então, os estudos falando de prona, os melhores resultados foi quando os pacientes ficaram nesse período. Então, por exemplo, se hoje, às 18 horas, a gente pronar um paciente, né? E ele fica bem nesse posicionamento mesmo. A cabeça virada, a mão erguida, que a gente chama de nadador, posição de nadador, e é feito um coxim que fica na lateral dele também. Então, ele foi pronado hoje às 18, amanhã às 6 horas da manhã vai dar 12 horas, então às 10 vai dar 16, a desprona dele vai ser então entre 10 e 14 horas. E aí, nesse período, a gente altera, né, o lado, vira a cabeça para um outro lado, altera o braço para evitar as lesões por pressão. Só um minutinho, gente. Tá. E aí, isso aqui, gente, sim ou sim ocorre dentro da UTI, né? Então, eu falei que a intubação, né, hoje na nossa rotina, ela não acontece dentro da UTI, a não ser um paciente que apresentou falha no desmame da ventilação, e daí a gente precisa reintubar, e aí, de novo, é toda a equipe, é o médico, a enfermeira, é o fisioterapeuta, da mesma forma que quando ocorre uma parada cardiorrespiratória. Então, toda a equipe entra para fazer o atendimento. Já o desmame, então, diferente da intubação, ele ocorre dentro da UTI. Então, não tem como não falar do desmame. E aí, de que forma que ele ocorre? Ele então, o momento em que o paciente faz a transição da respiração com o auxílio do ventilador mecânico para a ventilação espontânea. Então, ele vai passar a respirar sozinho. E pode ser, então, finalizada pela extubação, quando o tubo orotraqueal é retirado, ou quando o paciente tem uma traqueostomia, é retirado o paciente da ventilação. E aqui, nesse caso da traqueostomia, novamente o enfermeiro está lá em cena e brilhando, né? Porque o médico vem para fazer a traqueostomia e o enfermeiro vai auxiliar. Fisioterapeuta também, mas aqui a importância maior é o enfermeiro, né? Se o físio não tiver, faz a traque igual. Agora, se não tiver um enfermeiro, dificilmente ela vai sair, essa traque. E aí, quando o paciente está com a traqueostomia, ela é indicada, então, quando se tem uma intubação prolongada. Antes a gente praticava, se eu não me engano, era a partir de 7 dias de intubação, já pensava-se em fazer traqueostomia. Hoje esse período se estendeu para 14 ou 21 dias, porque para fazer essa traqueostomia, né, não pode expor a equipe em risco, né, de se contaminar. E os pacientes, eles precisam de mais tempo, do ventilador também, né, precisam estar mais tempo ali com esse suporte. Então, demora um pouco mais agora para a gente fazer a traqueostomia, né? Então, aí aquele paciente que está lá com 15 ou com 20 dias de tubo e não dá sinais de que ele vai acordar,
ou que está tendo a melhora pulmonar, ele vai permanecer, ele vai ser feito uma traqueostomia para que a gente consiga tentar realizar esse desmame de forma mais segura. Então, há casos aqui, principalmente ali na extubação, extuba o paciente não consegue, ou ele tem uma piora devido a um quadro infeccioso, ou algo ali que aconteceu e ele precisa ser reintubado. Aí, nesse momento, a gente vai lá para a intubação, tá? Mas então era um paciente que já estava na UTI e que já havia passado, né, pela ventilação, tudo, e precisou voltar para o tubo. Então, a intubação hoje na UTI é mais nessas condições. E aí, o paciente que a gente vê acordado na UTI também é esse paciente que já saiu da ventilação, já passou pelo aquele, né, coma induzido, tá? Então, já é um paciente melhorado, não é um paciente que tende a piorar também. E aí, outra coisa que é indispensável dentro da UTI e é necessária a presença ali do enfermeiro, e até pela questão dos cuidados, é o acesso venoso central. Então, o acesso venoso central, normalmente, ele é feito nessa região do pescoço, né, pela jugular, e ele serve para administrar, então, os sedativos, que vão induzir o paciente ao coma, o bloqueador neuromuscular. Bloqueador neuromuscular, gente, era outra coisa também, que, assim, só era usado em paciente muito grave, em paciente com prognóstico já mais reservado, em paciente, assim, que a gente falava, estava morrendo. Hoje, paciente COVID, ele é entubado e ele precisa do bloqueador, tá? Senão a gente não consegue tratar esse pulmão de forma adequada, não consegue fazer esse paciente recuperar. E, infelizmente, né, somente os sedativos, eles já vão causar algumas complicações, e o bloqueador, ele vai causar mais complicações. Então, esses pacientes, eles, quando acordam, né, porque usa por um período mais prolongado também um bloqueador, então, quando eles acordam, eles não têm força, eles não conseguem mexer o braço. Até uma coisa que esses dias eu estava refletindo, né, para a gente estubar o paciente, a gente avaliava através da escala de coma de Glasgow. Hoje a gente já não pode levar à risca, porque uma das respostas que o paciente dá na escala de coma de Glasgow seria ele fazer um movimento. E o paciente que acordou, né, depois de ter ficado ali com o pulmão de Sara, foi sedado, bloqueado, ele não consegue movimentar. É um ou outro que é um pouco mais forte, né? Forte, assim, tem mais músculos, tem mais reserva, que acorda melhor. Mas, no geral, a maioria eles não conseguem, tá? Então, bloqueador neuromuscular é outra coisa que hoje é rotina na UTI, né? Antes era algo usado esporadicamente, hoje é diariamente. E aí também a outra necessidade do acesso venoso central são para as drogas vasoativas, né? Noradrenalina, vasopressina, nipride também é usado, dobutamina, que são as drogas para manter a funcionalidade do coração e manter a pressão arterial adequada. E, né, paciente com COVID, ele não tem só lesão pulmonar, né? Vocês sabem que o COVID pode afetar qualquer órgão. E acho que o segundo órgão mais afetado pelo COVID é o rim, tá? Então, esses pacientes vão precisar de um catéter de hemodiálise. Então, quando o médico vem lá para passar o catéter, também o enfermeiro está presente. E depois, durante a hemodiálise, pelo menos o técnico de enfermagem, ele tem que ficar fazendo a monitorização do paciente, enquanto, né, o sangue, né, sai do corpo do paciente, passa pela máquina, é filtrado e retorna. Outra coisa, né, que é rotina de UTI, e isso, assim, sempre foi. Então, das coisas que eu falei, tem aquilo que sempre foi feito e tem as coisas que são novas. Talvez o que é mais novo aqui é a questão da prona e do uso do bloqueador.
mas nenhuma das outras coisas são menos importantes do que essas, tá? Então, a questão dos exames de rotina, que é sangue e urina, então, gasometria arterial, creatinina, ureia, hemograma, isso são exames que são feitos diariamente. As culturas, né, suaves, né, ponta de catéter, secreção traqueal, para ver se está tendo o crescimento de alguma bactéria. A paramentação, só voltando aqui um pouquinho na questão dos exames. Outra coisa que para mim mudou muito assim na questão da rotina, gasometria arterial. Antes a gente via uma gasometria de manhã e que é essa da rotina, e depois não via mais, assim, não tinha aquela necessidade, até porque os pacientes estavam, do ponto de vista pulmonar, eles estavam bem. Só um pouquinho, gente, que chegou a pessoa aqui para participar da aula. Do ponto de vista pulmonar, às vezes eles estavam bem, né? Estavam lá internados por outro motivo. Então, a questão daqui dos exames, a gente pede, às vezes, 2, 3, 4 gasometrias ao longo do dia. Há lugares que tem a rotina é manhã, tarde e noite, né? E né, no municipal, ali onde eu trabalho, tem a da rotina, que é de manhã, e depois, conforme a gente vê as alterações, faz os ajustes, a gente pede. Então, o trabalho do enfermeiro e do físio tem que andar juntos, porque né, depende, né? Nós dependemos do enfermeiro para a gente fazer. Só um pouquinho, gente, que saiu ali sem querer. Nós dependemos do enfermeiro para a gente conseguir fazer o nosso trabalho adequado, conseguir ajustar a ventilação, né? Conseguir fazer o que é necessário. E aí, a questão da paramentação. Trouxe fotos minhas até, né? Aqui à direita tá falta ainda o jaleco, mas assim, é a máscara N95, é o óculos, é o protetor facial, e aí é o jaleco, como tá ali do lado, é a luva. Então, a gente passa muito calor trabalhando, porque precisa estar paramentado, e a gente precisa estar paramentado para poder se proteger, para poder evitar que o vírus, que a gente se contamine com o vírus, né? Eu, até o momento, não tive Covid, espero não ter, né? Mas eu procuro seguir à risca a questão da paramentação. E outra, né, rotina, que isso aqui, gente, não tem como não falar, não tem como achar que não é importante, que é a questão da lavagem das mãos, tá? Então, a lavagem das mãos está ali, ó, no cartazinho que eu coloquei. Higienize as mãos, salve vidas, né? Higienização simples das mãos. Que é isso? Tem que ter todo cuidado, tem a técnica adequada, mas o efeito, gente, o resultado decorrente disso, sabe, é muito importante. E às vezes a gente só se dá conta quando falta o hábito. Por quê? A higienização das mãos, ela previne infecção cruzada e, né, então, previne contaminar por micro-organismos multiresistentes. Esses micro-organismos multiresistentes, eles vão atacar o organismo, eles vão fazer o paciente ficar mais tempo internado, mais tempo na ventilação mecânica, mais tempo dependente de uma UTI, com chances de piorar ainda mais. E sem contar que isso aumenta muito os custos, tá? Com medicamento, pelo tempo, o próprio tempo ali de internação, e também aumenta a taxa de mortalidade, gente. Então, isso aqui eu falo, para entrar na UTI, tem que lavar as mãos, não tem como. E não é lavar a mão e sair tocando, né, nos lugares até chegar no paciente. É lavar a mão e tentar chegar, né, chegar com ela limpa até o paciente. E outra coisa que faz parte da rotina é a mudança de decúbito. Então, eu acabei não falando, né, gente, mas eu tenho 10 anos de formada, fiz agora
final de janeiro, completei 10 anos de formado. E eu fui trabalhar em UTI no final do meu primeiro ano de formado. Então, já estou com quase 10 anos aí de experiência também. E, gente, lavagem das mãos e mudanças de decúbito é o beabá, tá? É o beabá da UTI. Porque lesão por pressão são lesões que podem ser evitadas. DMR também podem e devem ser evitadas, gente. Olhem aqui a imagem que eu trouxe. Isso aqui, então, é um cox. Aqui tá uma ferida bonita até, né? Porque ela tá vermelha, né? Já tem tecido de granulação ali. Então, tá conseguindo já fechar. Só que pensa isso aqui, se um cortezinho pequeno já é uma baita porta de entrada. Sofia, dá licença. Já é uma baita porta de entrada, imagina uma lesão desse tamanho, tá? Então, a mudança de decúbito a cada 2 horas, né? Decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. E aí, quando o paciente está em prono, mudar a posição, né? Da cabeça e do braço dele. E outra coisa que faz parte da nossa rotina de UTI é a visita multidisciplinar, também conhecida como round, né, em algumas instituições. Então, aqui todos os profissionais se reúnem. O técnico de enfermagem, o nutricionista, o farmacêutico, o fonoaudiólogo, assistente social, o pessoal do CCH, para quê? Para que possa ser discutida a condição do paciente, para que todos tenham a mesma informação com relação ali ao prontuário, ao histórico do paciente, e para poder traçar as metas, né? O que deve ser feito visando na melhora desse paciente. Então, isso aqui acontece diariamente, né? Que é a visita à beira-leito, que chamamos. E o isolamento, gente. Assim, aqui quero falar um pouco, trazer para a gente refletir, né? Então, ocorre o isolamento do paciente, o isolamento da família longe do paciente e também ocorre dos profissionais longe de suas famílias. Então, vocês estão vendo aqui, Sofia veio aqui, hoje eu vim até mais cedo do meu plantão, mas eu já fiz vários plantões de 18 horas, esses dias eu fiz um de 24, eu não gosto muito de trabalhar à noite, mas eu fiz. E é assim, mas por que faz? Faz porque a gente tem um compromisso, né? Um compromisso primeiro com o paciente, um compromisso com os nossos colegas, que também estão sobrecarregados, para que não se sobrecarregue ainda mais. E um compromisso, né, com a instituição, com a sociedade, enfim. Então, gente, o isolamento, ele é do paciente. Só um pouquinho, gente. Sofia, por favor. Eu tenho uma caneta. Silêncio, que eu tô terminando. Vai buscar lá na gaveta, tem um. Tá bom. Então, é o isolamento do paciente, né? Até então, na rotina de UTI, pelo menos um período do dia, havia a visita dos familiares. Então, os familiares entravam, viam, né, como é que estava ali o paciente, ficavam alguns minutos e saíam. Hoje isso não existe mais, tá? Que é uma forma também da gente evitar, né, a disseminação do vírus. Aí fica aquela incerteza, né? Eu fico sempre muito pensativa com relação a isso. A família leva o paciente, né, até o pronto-socorro, ou talvez o SAMU vem buscar em casa e entra no hospital e não vê mais. E às vezes vai ficar lá por 15, por 20, por 30 dias. E muitas vezes só vai ver o familiar quando ele tiver ido a óbito. Peraí, gente, estou vendo as perguntas aqui. Eu não entendi a pergunta aqui. Fernanda, foi infectada? Eu não entendi, gente. Se puder escrever de novo. E então, assim, às vezes o familiar, né, hoje está sendo liberado fazer o velório, mas pensa, né, a pessoa entra
bem não, né? Sabe que tá ruim, mas entra ali falando, e aí você só vai ver novamente 20 dias depois dentro de um caixão, gente. Isso, para mim, é a coisa mais triste, né? Tá, deixa eu só ver aqui as perguntas do chat, já continuo. Mãe, para da tela de tudo. Ah, tá. A Luciana perguntou. Eu não fui, gente. Nem eu. E aqui na minha casa ninguém pegou. Quem pegou o vírus foi a minha irmã e ela mora com meus pais. Daí eles também pegaram e a minha mãe ficou mal. Mas assim, eu já fiz N testes. Já fiz de sangue. Eu já fiz de suave, vários deles. E estou sendo protegida, né? Não peguei e agora eu também já fui vacinada. E então, continuando ali a questão do isolamento, né? Do paciente, da família, né? E dos profissionais, por essa questão. São horas e horas e mais horas que a gente trabalha, né? Como eu falei, meus plantões 18 horas, chego em casa, durmo, acordo, no outro dia vou trabalhar e nem vejo meus filhos. E aí a gente tem que criar estratégias, né? Para lidar com isso, porque assim a vida está passando, né? Esses dias até eu fiz um post, quanto tempo, né? Quantas horas dentro da UTI? Eu costumo falar, a UTI para mim é um lugar que eu amo estar para, né, cuidar, para tratar, para fazer o melhor que eu posso, fazer o melhor pelos pacientes, mas é um ambiente hostil. É um ambiente que só está lá, que, né, a única pessoa que quer estar lá, que está lá porque quer, somos nós, os profissionais. Porque o paciente, com certeza, ele não quer estar lá, não quer mesmo, a família não quer que ele esteja, tá, gente? Então, a questão do isolamento é algo assim que ainda mexe muito comigo, sabe? Eu fico muito triste quando a gente perde algum paciente, sabe? Quando as pessoas acabam vindo, né, mandando mensagem, ai, você pode me falar como que fulano tá, você chegou a ver fulano, a gente não pode falar, né, mas só aquele fato, assim, tá, mas eu tô vendo, eu sei que tá tranquilo, né, aconteceu com um acadêmico meu de fisioterapia, ele mora em Medianeira, daí ele foi entubado lá, veio para cá, e daí eu falava com a família, né? O tempo que ele ficou ali no municipal, eu falava, não, estou cuidando dele, estou de olho nele. Mas assim, gente, isso tudo mexe muito. Deixa eu só ver aqui de novo o que foi escrito. Então, assim, ó, normalmente, com relação ali ao velório, né? Quando a gente vê que, né, o paciente está lá há algum tempo, independente se ele está melhorando ou não. A gente faz, então, essa coleta, não falei ali né, da rotina da coleta de exames, mas a gente faz essa coleta do PCR para ver se ele ainda está transmitindo, para poder ou dar alta não, ou transferir para um setor que não seja de Covid, ou para poder liberar o velório, quando o paciente vem a óbito. Então, assim, depende do exame que foi feito, né? Porque dá, assim, em teoria, de 14 a 21 dias seria o tempo de transmissão. Fora isso, não transmitiria mais. Então, eu não sei responder exatamente ali, ó, né? Falaram que positivou, mas liberaram com caixão aberto. Então, assim, eu não sei como é que tá. Mas isso é uma coisa que mexe muito comigo ainda, tá? Gente, eu já estou aqui finalizando. Ó, meu filho tá ali chorando. Então, muito obrigada. Deixei aqui o meu contato e uma mensagem para vocês. Esse aqui é um post que eu coloquei no Instagram esses dias. Depois que quiser, acessa lá o meu Instagram. E qual é a mensagem? O seu trabalho não é apenas um trabalho, tá? Então,
eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente é muito agraciado com a nossa profissão, porque não tem uma pessoa que não goste de um profissional da saúde, ou que não, né, fique querendo saber, né, ou pedir mais informação, né? E eu, como fisioterapeuta, não é só um trabalho, eu não estou indo lá só fazer fisioterapia, eu estou indo lá ajudar a pessoa a se recuperar, fazer com que ela respire melhor, com que ela tenha, né, os movimentos de volta. Aqui, nesse momento, fazendo essa palestra, eu estou transmitindo um pouco do que eu conheço para vocês, então, estou fazendo com que vocês realizem, né? É uma parte da realização do sonho de vocês, que é vocês se formarem, gente. Então, é isso, né? Meu conteúdo é esse. Gostaria de agradecer vocês estarem aqui e dar parabéns também por mais esse passo, por mais esse semestre que vocês estão entrando, que vocês estão aí seguindo firmes e que vocês tenham muito sucesso, né? Até finalizar a graduação e depois na vida profissional de vocês, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, Fer. Tá corrido com as crianças, né? Vocês ouviram o choro aqui? Ouvimos, mas faz parte também, né? O Miguel estava dormindo e agora é a hora deles irem para a luta deles. E ele tá com sono. Aí ele. Deixa eu só dar tchau aqui para eles. Obrigada, Fer. Ainda tchau. Vai lá com o papai que eu vou ficar te esperando. Não. Pega a minha bolsa dentro dele. Bom, então era isso. Já dei tchau para eles. Alguém tem alguma dúvida? Diga uma coisa,